Ezequiel 22:30, e vamos fazer essa leitura que certamente o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. Ezequiel 22:30 diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém. A mensagem de hoje é, irmãos, o Senhor está à procura de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que está à disposição para tapar a brecha, para viver uma vida de oração. Estava com essa palavra no coração durante o dia, ontem mesmo aqui orava, e Deus me fez entender ontem aqui na oração, irmãos, que a multidão que acompanhava Jesus, ou a multidão que sempre apenas fez número, você vai ver que a multidão não orava, não tinha resposta, não tinha milagre, não tinha bênção, não tinha manifestação do poder de Deus sobre a vida dela. Nós não podemos apenas estar, irmãos, dentro de uma igreja para fazer parte de uma multidão de pessoas ou de um número de pessoas. Nós temos que estar, irmãos, numa congregação, numa igreja, servindo ao Senhor com um propósito. Qual é o propósito, irmãos? De ser essa pessoa que o Senhor está buscando. Vamos ler a parte inicial? Olha só. E busquei dentre eles um homem que estivesse orando, tá? Tapando o muro, que estivesse ali, né, na brecha, no Senhor perante a terra, lutando pela nação. E aqui a gente vê que o Senhor não achou. Diga comigo assim: acha em mim, Senhor, esse homem ou essa mulher, né? Amém. A gente vai aqui, irmãos, meditar nessa palavra, que o Senhor, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Essa palavra está no meu coração para mandar, liberar, né, através da unção de Deus, um despertamento para nós. Despertamento em qual sentido? Para que a gente, irmão, seja desafiado a continuar orando. Sabe por quê, irmãos? Muitas são as pessoas que são levadas a crer que a oração não está funcionando, né, que não vale a pena, que não vai resolver. Quantas pessoas que um dia oraram e elas duvidaram da sua oração? Elas chegaram ao entendimento: olha, a minha oração não está funcionando, a minha oração não está sendo respondida. Irmãos, é um grande equívoco da pessoa pensar que a oração não funciona, que a oração não está valendo a pena. A gente pode ler Tiago 5,16, e depois eu volto aqui para Ezequiel. A gente vê que no Velho Testamento o Senhor está procurando uma pessoa que ore, e agora no Novo Testamento a gente vê que também a oração de quantas pessoas? De uma pessoa. Vai fazer o que, igreja? A diferença. Vai fazer muito em seus efeitos. E aqui eu entendo, irmãos, que olha só, o Senhor não quer propriamente uma multidão, o Senhor não quer uma igreja enorme, o Senhor não quer uma galera, um número grande. Deus quer uma pessoa comprometida na oração com Ele. O texto de Ezequiel está falando que o Senhor não achou. Agora, igreja, eu e você, nós temos que nos cobrar todos os dias: Senhor, que o Senhor ache em mim. Eu não posso estar dentro desses que o Senhor não encontrou, que o Senhor encontre em mim, né? Uma vida de oração. Agora, igreja, a oração, né, é a nossa conversa com Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: mas eu não sei orar. Entenda, igreja, você sabe conversar com as pessoas, sim ou não? A oração é uma conversa com Deus. Assim como você tem um diálogo com uma pessoa, você também pode ter um diálogo com Deus. Então a gente precisa entender, claro que não são todos que estão nessa fase, né? Mas alguns estão caminhando e passam por isso. Eu não sei orar, eu não sei qual é a oração que eu devo fazer. Irmãos, não se preocupe. Apenas se cria-se, né, um diálogo com Deus. O momento que você começa a falar, o momento que você começa a expressar, o momento que você começa ali abrindo o coração. E certamente, irmãos, quando você fala, olha, vai ter resposta, né? Da parte de Deus o Senhor vai nos responder. Então vamos ler aí, ó, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, por um crente de oração, a oração feita por uma pessoa, vamos ler essa parte final, igreja, pode muito em seus efeitos. Diga comigo: a oração do justo faz diferença. Só que nós somos levados, irmãos, uma hora ou outra, talvez tempos, né, que se passa, a gente é levado
para então não acreditar, porque eu não estou tendo a resposta, eu não estou tendo, né, aquilo que eu pedi ao Senhor. Então a gente é levado, irmãos, né, pela circunstância, a acreditar que a nossa oração não vale, a nossa oração ela não é respondida, e que você e eu, irmãos, a gente esteja vacinado com isso, no sentido de que a gente não pode aceitar que isso venha permanecer em nós. Temos que, irmãos, se posicionar como o apóstolo Tiago está dizendo. Claro que em outras palavras, nós temos que se posicionar assim: a oração do justo tem resposta, vale muito nos seus efeitos, né? Ao invés de ficar, minha oração não foi atendida, minha oração não tem resposta, o Senhor não me ouviu. Não, irmãos, calma, continue orando, continue falando com Deus, que eu e você sejamos desafiados a continuar orando, porque o Senhor está, irmãos, veja, procurando um intercessor, uma pessoa que ore, uma pessoa que na oração vai ser feita a diferença para a glória de Deus. Amém, igreja? Pegando aqui o que o apóstolo Tiago diz: orai uns pelos outros. Claro que você não precisa responder em voz alta, mas qual foi a última oração que você fez por alguém? Qual foi a última oração que você fez pelo seu filho, pelo seu casamento, por um amigo, por uma pessoa que você sabe que ela está doente, por uma pessoa que está passando por dificuldade no trabalho, no casamento? Qual foi a última oração que você fez? Porque, irmãos, olha, vamos pegar o ponto inicial. Deus está procurando um intercessor, uma pessoa de oração. Não quer dizer que é só para mim a oração. Veja que lá o texto está falando, irmãos, para ele orar pela cidade, pela nação, é pelas pessoas. Será que eu e você estamos fazendo oração contínuas pelas pessoas? E quero, irmãos, desafiar você. Talvez não seja ainda hoje, né? Pastor, tá tarde. Mas alguém vai se encorajar. Ainda hoje, talvez vai ligar para alguém, vai mandar uma mensagem para alguém, vai mandar um áudio para alguém. Vou orar por você e Deus vai dar resposta. Se você não fizer isso hoje, faça amanhã cedo. Faça amanhã durante o dia. Irmãos, o Senhor, Ele tem procurado, mas não tem encontrado, achado. Que esse ponto seja, irmãos, diferente a partir desse entendimento que o Senhor está nos dando. O Senhor pode achar em mim uma pessoa comprometida na oração, pode achar em mim uma pessoa que vai interceder, que vai orar, que vai rogar, que vai clamar por esta pessoa, por esta causa, por esta situação, por esta nação, né? Irmãos, é isso que nós precisamos despertar em nós, uma vida de oração. Amém, igreja? Eu estava meditando agora há pouco mesmo, fazendo algumas anotações. Você já parou para analisar na Bíblia pessoas que tiveram a oração respondida? E que, irmãos, na sua oração a sós foi respondido. Como eu falei agora há pouco, Deus não está procurando, irmãos, um número grande de pessoas. Volta lá para Ezequiel, por favor. Deus não está procurando uma igreja lotada de oração. Você vai ver, irmãos, que não tem uma igreja aqui em Sorriso, em Cuiabá, qualquer outro lugar, cheia de pessoas comprometidas com a oração. É um ou outro que se compromete. É um ou outro, irmãos, que quer viver essa vida de oração. É um ou outro que assume, irmãos, a chamada de ser intercessor. Você vai ver que, irmãos, não é para todos. Por isso que o Senhor tem dificuldade de encontrar. Mas que eu e você, a gente se coloque diante do Senhor. Se eu não era, Senhor, que a partir de hoje eu seja esse intercessor que o Senhor está procurando, que eu seja essa mulher ou esse homem de oração que o Senhor quer encontrar. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Voltando aqui então, vamos lá. Busquei dentre eles um homem, uma mulher que tivesse tapado o muro em oração, tivesse ali na brecha no Senhor, né, pela minha terra, ou seja, por esta nação, por este povo, para que então não houvesse a destruição. Mas o Senhor não achou ninguém. Amém. Eu vou enfatizar aqui, irmãos, em um personagem que orou, mas eu quero aqui citar alguns que tiveram vida de oração, tanto homens quanto mulheres, que a sua oração fez a diferença. Quem quiser marcar, pode marcar comigo, né? Aqui esse estudo. Sansão, ele orou para que a sua força voltasse. Você está sem força? Você está, irmãos, fraco? Ore a Deus. Você vê alguém que está fraco, você vê alguém que está, irmãos, ali desanimado, ore a Deus. Sansão orou, irmãos, para a sua força voltar. Outro personagem, olha só, Davi orava, irmãos, e confiava no Senhor. Nós devemos ter, irmãos, uma vida de oração e confiar na oração que a gente faz. Muitas pessoas, elas oram, mas elas mal terminam a oração, ela fica assim, mas será mesmo? Ou até usa a expressão assim, se for da vontade de Deus, se Deus quiser. Mas você não orou na convicção, na confiança, né? Tem que ter
o posicionamento que Davi teve: orava e confiava no Senhor. Salomão, qual foi a oração que Salomão fez? Alguém lembra? Ele orou ao Senhor pedindo sabedoria, né? Entendimento para governar, é sabedoria, irmãos, para lidar com as pessoas. Diga comigo assim, irmãos: estar entre as pessoas não é fácil, precisamos de sabedoria. É ou não é verdade, irmãos? Quem trabalha, né, com pessoas, ou quem convive no meio de pessoas, né, homens, mulheres, você vai ver, irmãos, há uma grande dificuldade. Lidar com as pessoas não é fácil. Família ali, os filhos, casamento, você vai ver que sempre existe uma dificuldade. Mas nós precisamos fazer como Salomão, para governar. Salomão está dizendo: Senhor, para mim governar, para mim lidar com as pessoas, eu preciso de sabedoria. Então peça em oração sabedoria, e a oração vai ser ouvida e vai fazer toda a diferença quando o Senhor então te der a sabedoria. Ezequias, ele também teve, irmãos, uma vida de oração. Ezequias, eu vejo pedindo vitória para Deus, diante de um grande confronto, a batalha estava sendo travada, e ele vai diante de Deus e na oração pede: Senhor, nos dá vitória. E a Bíblia fala, irmãos, que Ezequias então recebeu a bênção divina a ter a sua oração então respondida, olha, imediatamente. Essa palavra imediata que me faz aqui refletir, irmãos, que a oração ela pode ser respondida imediatamente, ou ela pode ser ouvida ou recebida, né, ou atendida de forma diante do processo, progressiva, né? Então, independente de como Deus vai nos responder, se é imediatamente ou de forma progressiva, eu não preciso me preocupar. O importante é que a resposta chegue. Amém, igreja? Seja imediata ou no processo que está no tempo de Deus, eu apenas tenho que ficar confiante, acreditando que a vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Outro homem que me lembrei, irmãos, foi de Daniel. Quantas vezes Daniel orava, igreja? 3 vezes ao dia. E Daniel se colocava de joelho, prostrava ao Senhor, se rendia aos pés do Senhor. E a Bíblia fala que ele era fiel, ele, irmãos, tinha um coração voltado para Deus, aonde não tinha, né, maldade, não tinha, vamos dizer assim, ele vivia diante das pessoas mundanas, mas o mundo não veio até ele. Ele não se corrompeu, ele não se contaminou. A oração purifica, irmãos. A oração nos dá a condição de viver uma vida de santidade ao Senhor. Amém, igreja? E Daniel então orava 3 vezes ao dia. Amém? Outro homem esse que nós vamos aqui aprofundar um pouquinho aqui, esse homem chamado Jabes. Marca aí, mas eu vou deixar ele por último, para ficar aqui entre a lista dos homens, né? Os homens. E olha só, além desses que eu citei, eu havia também marcado aqui, irmãos, Noé. Noé foi aquele que orou para Deus salvar a sua família, e através dele a gente vê que todo o esforço, né, o trabalho, veio o dilúvio, veio a tempestade, e através da fé de Noé, da oração que ele tinha perante o Senhor, o plano que o Senhor entregou a ele, houve salvação para ele e para sua casa. Então, é claro que não são só esses, mas os homens de oração que a gente tem aqui citado hoje: Noé, Sansão, Davi, Salomão, Ezequias, Daniel e Jabes. E mulher tem mais, né? Eu encontrei mais mulheres de oração na Bíblia. A gente pode começar aqui, irmãos, pela Sara, que era cheia de fé e a mulher escolhida por Deus, né, para gerar o seu povo. Encontrei também Rebeca, que orou a Deus para que ela pudesse dar filhos. Encontro também Ana que teve dificuldade para engravidar, porque o Senhor havia cerrado a sua madre. A Bíblia fala que Ana então orou ao Senhor pedindo um filho, e a gente aplicou essa palavra 2 domingos atrás. A oração de Ana foi o que, igreja? A oração para ser resposta para aquela nação. Lembra? A oração que ela fez: Senhor, o país está em crise, a crise espiritual, crise financeira, crise para todo lado. Senhor, eu quero ter resposta de oração para esta nação. E aí nasceu o Samuel, né? Então Ana também, ela orava, ela tinha uma vida de oração. Outra mulher também que ela tinha, irmãos, uma vida de oração, Miriam. Ela foi profetisa, líder de louvor e também conselheira de Moisés. Apesar de um tempo de ruindade, de dureza do coração, de maldade, onde distanciou ela, a gente vê que depois ela se consertou e foi fiel ao Senhor e cumpriu-se a missão. Raabe também era uma mulher de oração, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher, irmãos, corajosa, e através de Raabe Deus também salvou a sua família. Débora também é outra mulher encontrada na Bíblia que tiveram ali, né, momentos de oração, que através de Débora você vê Deus usando ela para julgar. Ela era juíza, ela era profetisa e mulher de guerra.
né? Além de oração, ela foi uma líder de guerra para governar, para orientar, para então posicionar o povo a guerrear, né? Esther também, irmãos, uma mulher de oração. A oração de Esther, né, ficou marcada aí. A gente vê que do início Esther se torna a rainha da Pérsia. Ela foi muito corajosa. Ela arriscou a sua vida para que a igreja? Para salvar o seu povo. O povo que estava, irmãos, diante de um grande decreto de massacre, a Esther foi para a oração, jejuou e Deus deu grande livramento, né? Coragem. Outra mulher, a Abigail. Lembra de Abigail, irmãos? Abigail é a mulher, a esposa de Nabal. Nabal era aquele homem ruim, aquele homem mau, aquele homem rude. Certa vez ele encontrou Davi na caminhada, na estrada. Davi ia matar ele, ia acabar com ele. A Abigail intercedeu, a Abigail se colocou na frente ali da briga ali, e o que ela fez, irmãos? Ela pacificou. A oração traz paz, a oração pacifica. Diga glória a Deus, irmãos. Amém. Tem Maria também. Maria recebeu de Deus a missão de ser a mãe de Jesus, né? Maria foi fiel a Deus e uma mulher humilde, de coração voltado para cumprir o propósito, obedecendo a chamada da missão que o Senhor entregou para ela. Amém, igreja? Então tá aqui, são vários exemplos. Posso depois continuar, mas eu creio que já dá para você entender que todas essas pessoas, sejam homens ou mulheres, fizeram diferença na oração que foi feita. Deus não mudou, igreja. O mesmo Deus que fez a diferença na vida de cada uma dessas pessoas, é o Deus que também faz a diferença na nossa vida. É o Deus que também ouve a nossa oração. É o Deus que está, irmãos, né, operando na nossa vida através do seu poder. Nós hoje temos o nome de Jesus, para que o poder de Deus opere através de nós. Amém? Vamos então aqui para a história que está no meu coração ler com vocês aqui. Jabes é o personagem que nós vamos ler. 1 Crônicas, capítulo 4. O verso, vamos ler o 9 e o 10. 1 Crônicas, está escrito assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Então o significado do nome Jabes é dor, né? Você vai ver que quando ela teve Jabes, ela teve muita dor, e mesmo assim, com toda aquela dor, ela deu luz. Jabes nasceu. Versículo 10. Porque Jabes fez o que, igreja? Orou, invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Aqui a gente vê, irmãos, Jabes no início, quando aqui a Bíblia está falando no versículo 10, para Deus abençoar muitíssimos termos para serem amplificados, está se tratando de prosperidade, né? Então aqui é válido também lembrar que, irmãos, orar pela sua vida financeira não é errado. Infelizmente algumas pessoas usam aí alguns da internet para dizer e criticar: agora a igreja só fala da prosperidade de riqueza, a prosperidade da teologia. Não, irmãos, o que eles falam não importa, é o que a Bíblia está dizendo, que prosperidade é dom de Deus, né? Jabes está dizendo: Senhor, amplia os meus termos, Senhor, dá crescimento, né, para a minha vida financeira, Senhor, para o meu trabalho, Senhor, eu quero essa bênção na minha vida. E o versículo termina como, igreja? E o Senhor Deus concedeu o que ele tinha pedido. Ele orou por prosperidade e Deus prosperou. Diga glória a Deus. Deus vai te prosperar muito, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus quer que você alargue as suas fronteiras, né? Que você passe adiante, que você venha, irmãos, ampliar, né, o seu negócio, sua venda, aquilo que você faz. O Senhor quer que você alargue, cresça, em nome de Jesus. Versículo 10 ainda, aqui na parte aqui, ó: seja comigo a tua mão. Contrário, igreja? A tua mão for comigo. O segundo pedido de Jabes foi, irmãos, que a mão de Deus cuidasse dele por onde fosse. Senhor, eu preciso do teu cuidado.
Senhor, eu preciso que o Senhor cuide, aonde eu for, eu preciso do teu cuidado. Uma oração, irmãos, de pedir para Deus cuidar. Olha aí o que está escrito, né? A tua mão for comigo, a mão que protege, a mão que guarda, a mão que, né, cuida. Então, a segunda oração que ele faz é: Senhor, eu preciso do teu cuidado. Eu não posso, né, ficar fora dos teus cuidados. Eu não posso ficar fora da tua direção, da mão que vai me segurar, me firmar. Amém, igreja? Diga comigo: confie sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Então, coloque a sua vida na mão de Deus. Senhor, cuida de mim. Senhor, proteja-me, guarda-me. Eu preciso dos teus cuidados. Amém? Terceira oração, ainda do versículo 10. A parte final aí, ó. Me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Amém. Ele está pedindo aqui, irmãos, proteção. Então veja que ele pede prosperidade, cuidado e proteção. Eu vou ficar nesses 3 pontos aqui. O que Jabes pede? Prosperidade, cuidado e proteção. E a gente termina lendo: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A oração faz a diferença. O Senhor está procurando uma pessoa que ore. O Senhor está procurando, irmãos, uma pessoa comprometida na oração, para que aquela oração venha fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então diga comigo: a oração do justo faz a diferença. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse vídeo, mande para alguém. Certamente o Senhor falará ao coração desta pessoa.